Então, pessoal, mais um vídeo aqui da disciplina de Introdução à Álgebra Linear. Então, nesse vídeo vamos começar a falar sobre determinantes. Vamos falar determinante de ordem matriz quadrada de ordem 1, o determinante matriz 1 por 1. Vamos falar de menor e cofator. Também vamos falar de expansão em cofatores. E a partir daqui a definição de determinantes, matriz n por n, então determinante de uma matriz n por n. E depois vamos falar um pouquinho, uma situação especial, dos determinantes de matriz 2 por 2 e 3 por 3. Então alguns exemplos, alguns exercícios. E esse conteúdo de determinantes vocês já vão encontrar no capítulo 2 do livro texto, certo? Bom, primeiro falando determinante 1 por 1, o assunto determinante ele não é tão simples de ser tratado, porque ou ele fica num nível muito abstrato, muito além do que se espera de um curso de introdução à álgebra linear, tá? Ou então ele pode ficar numa situação que não é tão bom de ser trabalhado. A abordagem que vai ser dada aqui é a abordagem usada no livro texto, né? Que é uma espécie de abordagem que vai ser feita por recursividade, tá? Para uma situação você precisa ter, para calcular um determinante de uma ordem, você precisa ter calculado os determinantes das ordens anteriores, tá? Então isso vai ficar claro ao longo aqui da videoaula. Então, primeira definição. Então, vou dividir a definição em vários pedaços. Definição, começando pela definição 1. Então, definição 1, que é exatamente a definição determinante de uma matriz quadrada de ordem 1, matriz 1 por 1. Então, seja A uma matriz quadrada de ordem 1, a matriz quadrada de ordem 1 é só um número. Então, a matriz quadrada de ordem 1, por exemplo, isso daqui é simplesmente o número 1. Então, é só para dizer que existe. Mas aqui ele faz sentido por causa da necessidade da recorrência que a gente vai usar para a definição de determinantes. A menos que eu começasse a falar de determinante de matriz 2 por 2. Mas, começando desse caso aqui, que é o mais simples. Então, seja uma matriz quadrada de ordem 1, então define-se o determinante de A simplesmente como sendo a entrada. Então, o determinante de uma matriz quadrada dessa é simplesmente a entrada, o número que estiver na matriz. Então, por exemplo, se a matriz for uma matriz quadrada cujo único elemento é o 0, então o determinante dela é o próprio elemento. O determinante de A é o 0. Se for a matriz tiver como entrada, digamos aqui, o número 10, é uma matriz quadrada de ordem 1, tem o número 10 como entrada, então o determinante é o próprio número 10. Então o determinante de A é o próprio número 10. Então exatamente isso daqui, ó. Está dizendo, determinante da matriz quadrada de ordem 1 é a própria entrada, o próprio número que estiver lá. Então não tem conta nenhuma para ser feita aqui. É só você olhar qual é o valor que está aqui e esse valor vai ser exatamente o determinante de A. Ok? Então esse é o primeiro caso da definição 1. Para os casos seguintes, vamos precisar de uma terminologia específica aqui. Então, na definição 2, então eu vou dizer o que é o menor de uma entrada e o cofator também. Então, seja uma matriz de ordem n por n, uma matriz quadrada de ordem n, só que eu peço que a ordem seja agora maior ou igual a 2, então está excluída essa situação aqui de matriz de ordem 1, tá? Então, matriz quadrada de ordem n com ordem maior ou igual a 2. Então, define-se primeiro o menor, esse termo aqui. Então, o menor de uma entrada, o menor da entrada A e J, uma entrada genérica da matriz, é o determinante da submatriz quadrada de ordem n menos 1, resultante da eliminação da linha I e da coluna J. Tá? Essa definição parece estranha, porque ela diz o seguinte, ó, o menor da entrada A e J é o determinante, mas eu ainda não falei de determinante de ordem, só falei de determinante de ordem 1.
Mas aí é que tá. Se eu quero, por exemplo, n igual a 2, aí eu já sei o determinante de uma matriz de ordem 2 menos 1, que é uma matriz de ordem 1. Então eu já sei que é o caso da definição 1. Aí faz sentido isso daqui. Se eu quiser um determinante de uma matriz de ordem 3, isso daqui não faz sentido, porque eu preciso calcular o determinante de uma matriz de ordem 2. E eu não falei ainda, tá? Mas a gente vai definir nas etapas seguintes exatamente a sequência dessa recursividade. Então, sabendo qual é o determinante de ordem 1, que é o que a gente sabe, eu vou saber pelas etapas seguintes o determinante de ordem 2, matriz de ordem 2. Sabendo o determinante de uma matriz de ordem 2, eu vou saber o determinante de uma matriz de ordem 3, e assim por diante. De ordem 3, vou saber qual é o determinante de uma matriz de ordem 4, tá? Então, a definição que a gente fala, ela é feita por recursividade. Se eu quero um determinante de ordem 10, eu tenho que saber os determinantes de ordem 9 para trás, tá? Então, essa definição, que em princípio pode parecer estranha, mas é porque vai aparecer exatamente nas etapas seguintes qual que é o processo de recursividade que a gente precisa para definir e para calcular o determinante. Então, voltando aqui, seja o menor, o que a gente está definindo, o menor da entrada IJ é o determinante da submatriz quadrada de ordem 1 a menos, quer dizer, n menos 1. Se eu tenho uma matriz de ordem n, então eu vou agora falar de uma matriz de ordem n menos 1. Matriz de ordem 2, aí volta para a matriz de ordem 1. Matriz de ordem 3, volta para a matriz de ordem 2. Tá? Então essa submatriz de ordem n menos 1 é resultante da eliminação da linha I e da coluna J, dessa matriz A. Então, denote por A índice J essa submatriz e por M e J esse menor, o menor da entrada A e J. Então, o que a definição está dizendo é simplesmente isso. O menor da entrada A e J é o determinante da submatriz A e J. Tá? Esse índice I está indicando qual é a linha que eu vou eliminar da matriz original, e o índice J, qual é a coluna que eu vou eliminar da matriz original. Então, com essa noção de menor de uma entrada, então eu defino o que é um cofator. Então, o cofator da entrada IJ é, por definição, o seguinte valor. Então, C índice IJ, então C aqui é por causa do cofator, índice I tem a ver com a linha e com a coluna que eu estou escolhendo, a entrada IJ que eu estou escolhendo, tá? Então, C índice J, por definição, é o menor da entrada IJ, vezes esse termo aqui, menos 1 elevado a I mais J. Tá? Isso aqui é porque vai só ficar alternando de sinal. Quando I mais J for par, menos 1 elevado ao número par vai dar mais 1. Então, preserva o sinal do menor. Quando a soma I mais J for ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1. Então, vai trocar o sinal do menor, tá? Então, ou seja, o cofator índice J é menos 1 elevado a IJ vezes o determinante da submatriz AIJ. Então, vamos ilustrar essas ideias com a matriz genérica de ordem 2 por 2. Tá? Então, a matriz de ordem 2 por 2 genérica, entradas A1, A12, A21 e A22. Então, as submatrizes, essas submatrizes aqui, como é que a gente encontra essas submatrizes? Eu pego a matriz original, elimino a linha I e a linha J, o que sobra é uma submatriz. Então, aqui na matriz de ordem 2 por 2, quem é a submatriz A11? Então, eu vou lá no elemento A11, elimino a linha onde ele está e elimino a coluna onde ele está. O que sobra é a submatriz. O que sobra aqui nesse caso é uma matriz de ordem 1, que tem a entrada A22, tá? Quem é a submatriz A12? Então, eu vou no elemento A12, que é esse daqui, elimino a linha onde ele está e elimino a coluna onde ele está. O que sobra é a submatriz, que nesse caso é uma submatriz de ordem 1, tá? A submatriz A21. Então, olho na matriz quem é o elemento A21, elimino a linha onde ele está e elimino a coluna onde ele está. O que sobra é a submatriz, que aqui no caso é uma matriz de ordem 1, ok?
Finalmente, a submatriz A22, eu vou lá no elemento correspondente, elimino a linha e a coluna onde ele está, e o que sobra aqui é a submatriz de ordem 1. Então essas são as 4 submatrizes correspondentes a essa matriz quadrada de ordem 2, ok? Então veja, no caso da matriz de ordem 2, quando a gente faz essa eliminação da linha e da coluna, sobra uma submatriz de ordem 1. Submatriz de ordem 1 eu já sei calcular determinante, que é a definição. Definição é a própria entrada, definição do determinante. Bom, os menores. Então a gente está nesse exemplo aqui calculando exatamente isso. A gente vai calcular aqui o menor para as matrizes de ordem 2 por 2 e os cofatores também, tá? Então os menores, como é que eu calculo esse menor? O 1, determinante da matriz A1, então que é só esse elemento aqui. O menor, índice 1, 2, é o determinante da submatriz A índice 1, 2, que é só esse elemento, porque fica uma matriz de ordem 1. Matriz de ordem 1 a gente viu a definição. Menor de índice 2, 1, então é o determinante dessa submatriz, que é esse número. E o menor de índice 2, 2 é o determinante dessa submatriz, que é esse número. Tá? E os cofatores? Bom, os cofatores é só fazer essa conta. Tem que pegar o menor e fazer menos 1 elevado à soma dos índices. Aqui, menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Então, fica o próprio menor, que é o elemento A22. Cofator de índice 1, 2. Então, tem que fazer essa conta aqui, que vai dar 3. Menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Então, vai trocar aqui o sinal, que tem que trocar aqui é M. Vai trocar o sinal do cofator, do menor. Então, o menor, nesse caso, é A21. Mas como isso aqui vai dar menos, aí fica menos A21, tá? O cofator índice 21 é o menor, índice 21, vezes isso daqui, menos 1 elevado a 3, que vai dar menos 1. Então, nesse caso, também troca de sinal. Então, aqui está o menor dessa entrada, da entrada A21, e aqui trocou de sinal. Finalmente, o cofator do A22, faltou aqui, escreveu menor 22, que aí vai ser o A11 com o mesmo sinal, ok? Bom, então, para esse exemplo da matriz quadrada de ordem 2, calculamos as submatrizes de ordem 1 que a gente precisa para calcular os menores. Então, os menores estão aqui, de cada entrada, e os cofatores também. Então, esse sinal que aparece, essa conta que aparece aqui, menos 1 elevado à soma dos índices, é para exatamente considerar esse joguinho de sinal. Vai ficar alternando entre mais e menos. Aqui, ó, trocou de sinal, aqui permaneceu o sinal, aqui trocou. Então, aqui você multiplicou por mais 1, aqui você multiplicou por menos 1, aqui multiplicou por menos 1 e aqui por mais 1, tá? Bom, definição 3, que a gente vai chamar de expansão em cofatores. Então, é a partir daqui que a gente vai definir o determinante no caso geral, porque até agora eu só sei determinante de matriz de ordem 1. Então, dada uma matriz, a índice J quadrada de ordem N qualquer, então defina para cada linha I, para cada coluna J, item 1 da definição, expansão em cofatores ao longo da linha I. Então, o que é isso? Então, eu vou usar essa notação aqui para denotar isso que estou chamando aqui, expansão em cofatores ao longo da linha I. Então, esse delta IJ vai significar essa expansão. O I representa a ordem da linha I, tá? E o L significa linha. Então, é expansão ao longo da linha I. E o que é isso? É essa conta aqui, ó. O elemento AI1 vezes o cofator AI1, mais o elemento AI2, vezes o cofator AI2, mais reticências, até o último elemento da linha I, o elemento AIN, cofator da linha IN. Então, esse somatório aqui, essa soma pode ser representada assim, usando a notação de somatório. Sempre o I está fixado, tá? O I aqui está fixado.
sempre, e quem varia são as segundos índices aqui. Então, somatório fixado I, somatório com K variando de 1 até N, A índice e K, cofator I, K. Então, essa é a expansão ao longo da linha I. O item 2, expansão em cofatores ao longo de coluna J. Então, é a mesma coisa aqui, a notação. O J representando o índice da coluna e esse C é a abreviação de coluna. Então, a expansão em cofator ao longo da coluna J é análogo, só trocando aqui agora os índices, porque agora quem vai estar fixo é o elemento da coluna J. Então, eu vou fazer isso para uma coluna específica. Aí aqui a linha, o índice vai variar de 1 até N. Aqui quem estava fixo era a linha I no caso, e quem variava o índice da coluna, tá? Então aqui, ó, é o que? Essa somatória aqui, A índice em J, cofator índice A índice 1J, cofator índice 1J, mais A índice 2J, cofator índice 2J, mais reticências, A índice NJ, cofator índice NJ, ou colocando no somatório K variando de 1 até N, A índice KJ, cofator C índice KJ. Então, essa aqui é a expansão ao longo da linha, expansão ao longo da coluna. Bom, o exemplo da matriz de ordem 2×2, que vai ser o nosso protótipo aqui para o que a gente vai fazer. Então, vamos pegar a matriz de ordem 2×2 novamente, uma matriz genérica, ordem 2×2. Então, isso aqui é a expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Como é que fica? A índice 1, cofator índice 1, mais A índice 1, 2, cofator índice 1, 2. Só tem essa soma aqui, né? A matriz é bem simples. Aí eu tenho esses cofatores já, que foram calculados aí no slide anterior. Então, substituindo, vai dar esse elemento aqui. A índice 1 vezes A índice 1, 2, menos A índice 1, 2. Não, A índice 1 vezes A índice 2, 2, menos A índice 1, 2 vezes A índice 2, 1. Então, essa conta aqui eu vou chamar de delta, tá? Então, observe, A índice 1, 2, então, é o produto desses elementos aqui da diagonal principal. A índice 1, 2, menos A índice 1, 1 vezes A índice 1, 2, esse produto aqui, menos A índice 1, 2 vezes A índice 2, 1, é o produto dos elementos ao longo da diagonal secundária. Então, isso aqui é a expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Então, eu posso fazer para cada uma das linhas, são duas. Então, aqui agora é a expansão em cofatores ao longo da segunda linha. Então, a mesma coisa, A índice 2, 1 vezes o cofator 2, 1. A índice 2, 2 vezes o cofator 2, 2. Porque agora eu estou olhando tudo para aqui para a segunda linha. Aí, substituindo, eu já calculei esses cofatores no slide anterior. Substituindo vai dar isso daqui e isso daqui. Você arrumando essa conta vai dar exatamente essa mesma coisa, que é o mesmo delta, tá? Isso aqui, você reordenando os termos apropriadamente, vai dar exatamente isso. Então, é o mesmo valor. Agora, a expansão em cofatores ao longo da primeira coluna. Então, ao longo dessa primeira coluna aqui. A índice 1, 1 vezes o cofator, mais A índice 2, 1 vezes o cofator. Eu tenho já calculado esses cofatores, aí substituo, fica assim. Aí, novamente, se você arrumar aqui direitinho, vai dar a mesma coisa que estava aqui em cima, que eu chamei de delta. Finalmente, a expansão em cofator ao longo da segunda coluna. Então, A índice 1, 2 vezes o cofator 1, 2, mais o A 2, 2 vezes o cofator 2, 2. Eu já tinha calculado esses cofatores, substituindo aqui vai dar isso. E arrumando isso daqui também vai dar a mesma coisa que eu chamei de delta. A mesma coisa que tinha aqui em cima que eu chamei de delta. Ou seja, nesse exemplo, o que aconteceu? As expansões, a expansão em cofator ao longo das linhas, nesse exemplo aí, as expansões em cofator ao longo das duas linhas deu o mesmo resultado, que eu chamei de delta. A expansão
em cofatores ao longo das colunas deu os mesmos resultados também que tinha dado para as linhas. Ou seja, é tudo igual. Então, nesse exemplo, o que, que ele está mostrando? Que nem importa se eu quero calcular uma expansão ao longo de uma linha ou ao longo de uma coluna, eu posso escolher a linha e a coluna que eu quiser, que o resultado vai ser o mesmo sempre, para esse exemplo, tá? E isso não é característica apenas de matriz quadrada 2×2, não. Na verdade, isso daqui vale para qualquer situação, e é o que diz esse teorema aqui, ó. Para qualquer que seja a matriz quadrada de ordem n qualquer, matriz quadrada de ordem n qualquer, vale a expansão em cofator ao longo da linha 1 é igual a expansão em cofator ao longo da linha 2, que é igual, reticências, a expansão em cofator ao longo da linha n. Então, se ela tem n linhas, todas as expansões em cofatores de cada uma das linhas vai dar o mesmo valor. E também é igual à expansão em cofatores ao longo das colunas. Então, essa expansão em cofator ao longo da linha n é igual à expansão em cofator ao longo da coluna 1, que é igual a expansão em cofator ao longo da coluna 2, reticências, expansão em cofator ao longo da coluna n. Então, tudo isso daqui, ó, dá o mesmo valor. Então, eu vou chamar esse valor comum de delta. Tá? Então, esse teorema aqui, ele simplesmente está dizendo que o que aconteceu aqui com a matriz quadrada de ordem 2 não é coincidência, não é mera coincidência. Vale para qualquer matriz de ordem n. A prova desse teorema pode ser feita por indução finita, né? No caso n igual a 2, foi exatamente o que a gente fez. A demonstração pode ser feita por indução finita. Isso não está no livro texto e, de fato, não é relevante para os objetivos dessa disciplina introdutória de álgebra linear. Numa disciplina mais avançada de álgebra linear, esse tipo de coisa aqui seria considerado. A demonstração de um teorema como esse seria considerado, mas aqui não é necessário. Quem tiver um interesse maior pela formalismo abstrato, matemático, pode consultar essa demonstração em alguma referência aí, mas ela também não está no livro texto, tá? Não é que seja difícil, é que é desnecessária, simplesmente, para os objetivos tanto do livro texto quanto da disciplina. Bom, então esse teorema aqui ele é fundamental porque é a partir dele que a gente vai agora definir o determinante de uma matriz no caso geral. Então é exatamente a definição 4, que vai ser a definição final. Então, determinante de uma matriz n por n qualquer. Só relembrando, a primeira coisa que a gente fez foi definir determinante de uma matriz ordem 1 por 1, que é automático. O determinante, por definição, é a entrada que tiver na matriz, tá? Aí tivemos esses passos intermediários de definir menor e cofator, foi preciso falar disso, tá? Sendo que na definição de menor ela fica, a princípio, uma coisa estranha, porque fala em determinante, sendo que não foi definido ainda. Mas você pode pensar por recursividade, tá? Você pode pensar assim. Em seguida vem essa definição de expansão em cofatores. E aí esse teorema aqui é fundamental, que diz que, na verdade, a expansão por cofatores independe da linha e da coluna que você vai escolher para fazer, vai dar o mesmo resultado. Aí esse resultado comum é o que vai aparecer na definição determinante caso geral. Então, dada uma matriz quadrada A, qualquer que seja a ordem, então o valor comum para cada delta i, cada expansão por linha, né? Cada expansão em cofator por linha ou cada expansão em cofator por coluna, esse valor comum, todos valem a mesma coisa. Então, esse valor comum dado no teorema anterior é, por definição, o que a gente chama de determinante da matriz A, tá? Determinante da matriz A. Então, o teorema garante que essa conta, seja qual for o índice I que eu escolha, essa conta vai sempre dar o mesmo valor. O teorema garantiu isso. Além disso, se eu resolver fazer a expansão por coluna, também vai dar o mesmo valor. Essa conta aqui também vai dar o mesmo valor. Tudo dá igual.
Então, esse valor comum é o que a gente vai chamar, por definição, de determinante da matriz. Tá? Então, é a definição 4. Então, por definição, determinante da matriz A, ou seja, a notação de determinante, duas aqui, ó, você pode escrever det de A, ou então escrever a matriz A entre duas barras, como se fosse o sinal de módulo, mas não é módulo, é notação para determinante. Então, escrever, ao invés de escrever a matriz assim, AJ, então a gente escreve, se for calcular o determinante, assim, tá? Mas isso não é módulo, é determinante. Então, duas notações, determinante de A, ou então essa outra notação, e isso é igual a qualquer uma das expansões que eu escolher para fazer, tá? Que isso é o que eu chamei lá de delta, que na verdade é o que a gente está querendo, é o determinante. Então, eu posso fazer a expansão em cofator pela coluna 1, ou pela coluna 2, etc., ou pela coluna não, pela linha, ou pela linha N, ou então fazer por coluna. Independe disso. Então, vamos mais uma vez aqui ao exemplo da matriz 2×2. Então, se A é uma matriz 2×2, então o determinante de A vai ser o quê? Vai ser isso daqui, ó. Por quê? É qualquer uma das expansões, só que eu já calculei todas as expansões aqui, eu já até tinha visto que dá igual. Então, é esse daqui, ó. Se eu fizer a expansão em cofator ao longo da linha 1, dá esse resultado. E aqui é o mesmo, só reorganizando aí os fatores e as parcelas. Então, dá o mesmo valor. Então, esse aqui é o determinante da matriz 2×2. Tá? Então, o determinante da matriz de ordem 2×2, então, usando essa notação ou essa daqui, vai dar isso daqui. Então, esse daqui é o determinante da matriz A. Tá? Então, é aquele que a gente faz, no caso da matriz 2×2, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, esse é o determinante da matriz ordem 2×2. Bom, agora eu vou deixar como exercício vocês fazerem o seguinte. Considere uma matriz genérica de ordem 3, matriz 3×3. Então, calcule todas as expansões em cofatores para A e verifique que vale essa igualdade, ó. Então, como são 3 linhas, são 3 expansões em cofator por linha, tá? Também 3 colunas, 3 expansões em cofator por colunas. E vai dar tudo igual, tá? O teorema garante isso, mas o que eu quero que vocês façam no exercício? Eu quero que vocês façam o que eu fiz aqui no caso da matriz 2×2. Eu fiz aqui sem saber o exercício, sem saber o teorema. E aí depois eu observei que dá tudo igual, tá? E que deu tudo igual não é um mero acaso do exemplo não, da situação não, é porque o teorema já garante que é tudo igual sempre, tá? Então esse aqui vai dar tudo igual, você já sabe por causa do teorema, mas eu quero que vocês verifiquem, tá? Que verifiquem. E como é que vocês vão fazer isso? Então, vocês vão fazer a expansão em cofator, isso que eu fiz, vocês vão fazer a expansão em cofator ao longo de cada linha, a expansão em cofator ao longo de cada coluna, tá? Observe que nas expansões de cofatores vocês precisam dos cofatores. Os cofatores, por sua vez, precisam dos menores, e os menores são os determinantes das matrizes que sobram quando você elimina a linha I e a coluna J. Então, se você vem na matriz 3×3, se eu vou fazer expansão em cofator pela linha 1, então, para esse elemento aqui, eu vou eliminar a linha 1 e a coluna 1. O que sobra aqui é uma matriz 2×2. Então, o menor vai envolver o determinante de uma matriz 2×2, que a gente já sabe quanto que vale. Que vale isso daqui, ó. Antes, aqui eu só sabia determinante de ordem 1. Agora eu já sei determinante de ordem 2. Tá? Agora, se eu for fazer expansão em cofator usando esse elemento, então eu elimino essa linha e essa coluna. Aí a matriz que sobra é formada por esses 4 elementos. Então, novamente, uma matriz 2×2 que eu já sei calcular o determinante. Se eu for agora usar esse, então eu elimino essa coluna, essa linha, essa coluna. Aí vai sobrar o determinante dessa matriz aqui 2×2, tá? Aí, quando eu fizer todas essas contas, vocês vão achar a expansão em cofator
ao longo da linha 1. Aí vocês vão fazer a mesma coisa ao longo da linha 2, tá? Depois ao longo da linha 3 e depois ao longo de cada coluna. Fazer isso e arranjar as contas direitinho para verificar que vai dar tudo igual. Ok? É só para realmente, já que a gente não demonstrou o teorema, só para realmente, nesse exemplo também, verificar essa igualdade. Se não verificar é porque errou em alguma conta. Tá? Então, uma vez feito isso, aí vocês então vão ter deduzido a fórmula do determinante de uma matriz de ordem 3×3. Tá? Então, fazendo esse exercício, fazendo essas contas, vocês vão deduzir a expressão determinante de uma matriz 3×3. Essa expressão aí que já é bem conhecida também um pouco do ensino médio. Bom, mas aí acontece que no caso de matrizes 2×2 e 3×3, tem um método prático de resolver cálculo determinante. Tá? O 2×2 é bem simples, já foi comentado. Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então é isso que está aqui. Tá? Então aqui você interpreta esse esquema da seguinte maneira. Essa seta apontando de cima para baixo e da esquerda para a direita. E você vai fazer o produto das entradas que estão nessa diagonal, tá? E vai preservar o sinal. Então se esse produto der positivo, continua positivo. Se esse produto é negativo, continua negativo. Então você preserva o sinal. Aqui agora, você faz o produto ao longo da diagonal secundária. Só que agora você troca de sinal. Então se esse produto aqui der positivo, aí ele fica negativo. Você vai trocar de sinal. Se esse produto é negativo, aí vai ficar positivo. Tá? Aí você pega os dois resultados e faz a soma. Aqui, ó. A1, A12, A22 menos A12, A21. Então, esse aqui é o determinante da matriz 2×2. Esse esquema mais prático, tá? E no caso da matriz 3×3, um esquema prático também, é análogo, só que a gente precisa completar a matriz para ter as diagonais fechadas. Eu tenho a diagonal principal e eu tenho a diagonal secundária. Se eu fosse fazer aqui, eu só ia ter dois elementos, preciso de mais um. Aí o que a gente faz? A gente pega a primeira coluna e copia ela aqui ao lado da última coluna, tá? Então foi exatamente isso que foi feito. Pegou ao lado da coluna 3, repetiu a coluna 1, ok? Depois, ao lado dessa coluna, você vai e repete a coluna 2. Então essa coluna 2 você vai copia ela aqui, tá? Aí quando você fizer agora as setinhas, você vai ter produto de 3 elementos em todas elas. 3 elementos aqui, 3 elementos aqui, 3 aqui. Aqui também, 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos. Então você vai fazer o produto dos 3 elementos que aparecem em cada diagonal aqui, ó. E aí nesse esquema, de cima para baixo, da esquerda para a direita, você vai preservar o sinal. Então essa bolinha azul com o sinal de mais está indicando isso, que eu vou preservar o sinal. Se esse produto der positivo, ele vai continuar positivo, senão eu troco o sinal. E a mesma coisa com os outros. Se esse produto der positivo, ele continua positivo. Se der negativo, ele continua negativo. E a mesma coisa com as outras diagonais. Agora, daqui, de cima para baixo, da direita para a esquerda, se o produto vai sempre trocar de sinal. Se ele der positivo, passa a ser negativo. Se ele der negativo, passa a ser positivo. Então essa bolinha com sinal de menos é para indicar que eu vou trocar o sinal do produto resultante, tá? Então eu faço esses produtos, sempre observando esse joguinho de sinal, e aí depois somo tudo. Então, A1, 1, A1, 2, 2, A3, 3, mais A1, 2, A2, 3, A3, 1. Então veja que eu coloquei também aqui esse termo em vermelho, porque é exatamente o último termo aqui, ó, tá? Analogamente aqui, esses dois elementos em vermelho que correspondem a esses últimos dois aqui da setinha, tá? Aqui, nem aqui, é tudo mesma cor. Já aqui há porque é exatamente esse elemento. E aqui esses outros dois eu coloquei em vermelho porque correspondem exatamente
a esses dois elementos aqui, que precisou completar para formar a diagonal com 3 elementos, tá? Então você faz esses produtos, aqui são todos os produtos aqui, que são 3, que você não troca de sinal, tá? Enquanto esse daqui são os produtos, 3 em cada um deles, em que você troca de sinal. Então é esse esquema mais prático de você calcular determinantes de matriz de ordem 3×3. Então essa é a fórmula que vocês devem encontrar resolvendo esse exercício. Resolvendo esse exercício, fazendo a expansão por cofator, vocês vão encontrar essa mesma coisa. Mas cuidado, isso daqui é só um esquema prático, tá? E só funciona para matriz 2×2 e matriz 3×3. Como que é o esquema para matriz 4×4? Não existe. Você só vai ter mesmo a expansão em cofator. Expansão em cofator. Definição. Tá? Matriz 5×5 também não existe. Só tem esses esqueminhas aqui práticos só para esses dois casos, matriz 2×2 e matriz 3×3. Qualquer outra matriz, o que é que vocês vão ter que fazer? Matriz por expansão em cofatores. Então, se for uma matriz 4×4, você vai fazer expansão ao longo da primeira linha, por exemplo, o que vão sobrar são matrizes 3×3. Aí você pode calcular ou assim, ou também usando a expansão em cofatores, ok? Aí eu estou deixando como exercício aqui, pedindo para vocês calcular o determinante dessa matriz, que é uma matriz 5×5, né? Matriz 5×5, 5 linhas, 5 colunas. Então fica esse exercício para vocês praticarem. Vocês vão escolher adequadamente uma linha ou uma coluna para fazer a expansão em cofatores. Aqui não tem esquema gráfico aqui, esquema prático não tem aqui. Se fosse 4×4 também não tem. Então tem que ser mesmo expansão em cofator. Então vocês podem usar a linha e a coluna que vocês quiserem para fazer essa conta, para fazer a expansão em cofator e achar o determinante dessa matriz aí. Bom, aí com isso a gente termina. Começamos a falar de determinantes, né? Determinante de uma matriz de ordem 1×1. Isso aqui foi necessário para ser o passo inicial do sistema, do esquema de recursividade, tá? Aí em seguida definimos Φ menor e cofator, expansão em cofatores, que vai permitir a gente definir o determinante no caso geral, que foi exatamente isso daqui, determinante de matriz N por N, que é possível graças àquele teorema. E aí vemos os esquemas práticos para matriz de ordem 2×2 e ordem 3×3. Lembrem-se que não tem esquema prático para matriz de ordem maior que 3. Matriz de ordem maior que 3, em geral, só a definição, salvo algumas situações particulares, tá? Então, exemplos de exercício também para vocês explorarem. E esse conteúdo está ao longo do capítulo 2, vocês devem começar já também a estudar, complementar a videoaula com o que tiver no capítulo 2 do livro sobre determinantes. Bom, é só, e até o próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais de determinantes, explorar a relação entre determinante e matriz inversa e determinante sistemas lineares. E é só e tchau.